da mensagem, é importante que a gente olhe nessa construção da integridade do processo consciencial em o qual nós vamos nos edificar, as dimensões que nós podemos trabalhar. Quando a gente ouve no Mundo Maior, no capítulo 11, uma preleção sobre a casa mental, o benfeitor nos apresenta essas residências conscienciais. Os instintos, a residência dos nossos impulsos automáticos, que nós levamos milênios para construir, mas que ainda são responsáveis por determinados contextos de resposta. E nós temos mecanismos de comunicação que falam diretamente ao instinto, que exploram conteúdos que estão nesta dimensão. Imaginem que eu estou, na minha mão, tem um limão. Ok? Eu vou cortar ele. Agora eu vou espremer um pouquinho. Caiu um suco de limão. Alguém está com água na boca? Por quê? De onde vem isso? Linguagem instintiva. Puxa vida, por que para a gente vender um bom carro é interessante uma moça seminua aparecendo? Qual é a relação que existe entre isso? O marketing. O público central era um público masculino. Se eu falo aos instintos dele e desperto o apetite sexual, eu posso confundir o desejo pela mulher com o desejo pelo carro. E era assim que era estabelecido o processo. Mudamos o nosso mercado, mudamos. A gente muda o contexto. Uma professora da USP descobriu, no final da década de 90, que as mulheres têm muito mais dificuldades de parar de fumar do que os homens, pelo mecanismo de hormônios que as mulheres possuem, e o cigarro tem um apelo físico diferente para as mulheres. Então, isso já está estabelecido. A facilidade para o homem parar de fumar é muito maior do que para uma mulher parar de fumar por essas características. Ela foi publicar o artigo como sendo um artigo inédito, e não foi aceito, porque já havia um estudo da década de 40, onde as indústrias do tabaco já sabiam disso. E quando as indústrias do tabaco descobriram isso, elas começaram a financiar o fumo no cinema com as mulheres, associando a noção de que fumar era elegante. Então, elas substituíram a piteira por aquelas coisas glamurosas. Para quê? Para explorar esses mecanismos. Tudo bem? Nós temos uma segunda camada. Uma camada da consciência, que é a camada das nossas conquistas atuais. Nessa camada, nós dialogamos. Esse é o canal do argumento. Quando a gente fala com esta dimensão, você está trazendo o indivíduo nas convicções dele para o processo. Você acha que nós devemos cuidar do nosso planeta? Sim. Eu sou do Greenpeace. Gostaria que você fizesse uma contribuição. Entenderam o mecanismo? Eu não estou lhe induzindo a fazer isso. Eu primeiro estou explorando as suas convicções. Eu estou criando mecanismos. A psicologia tem explorado certas relações para determinados comportamentos. Há cerca de uns 3 anos atrás, o Prêmio Nobel de Economia, sobre economia comportamental, identificou determinados padrões de comportamento que são explorados por esses mecanismos. E aí eu comecei a explorar algumas coisas importantes. Você merece um carro novo. Você concorda? Então compre.
Você não merece? Então faça outros sacrifícios, mas compre o carro. Entenderam a lógica dessa comunicação? Eu não estou explorando seus mecanismos instintivos, eu estou argumentando com você. O que você acredita? Bom, se você acredita nisso, então você tem que ter esse comportamento. A linguagem comunicativa, ela começou a explorar determinados apelos que reúnem retóricas, emoções e instintos com elementos de uma argumentação. E aí a gente consegue estabelecer diálogos. A comunicação instintiva, ela é uma comunicação imperativa. Eu exploro os seus instintos, as suas emoções, para induzir você a fazer isso. Sou eu que comando. Numa comunicação consciencial, nós estamos dialogando. Eu procuro entender quem você é, eu procuro compreender quais são os seus interesses e aí eu apresento elementos que podem aderir ou não às suas necessidades. Eu estou respeitando o seu processo de autonomia. Essa é uma comunicação no nível de consciência. Nós temos um terceiro andar. O terceiro andar é o andar da intuição. Atenção, porque eu não estou falando de intuição no sentido filosófico tradicional. Em filosofia, quando a gente fala de intuição, a gente está falando dos registros que ficam na nossa mente. Intuição, pense na sua casa. Você está vendo sua casa na sua cabeça? Isso é intuição. A casa que você está vendo é como a sua experiência de casa ficou marcada em você. É isso que os filósofos chamam de intuição. Ok? Não é essa intuição que nós estamos falando. Aqui nós estamos falando de uma compreensão totalitária e integral que conecta você com aspectos da existência, a casa das noções superiores da existência. Hoje reconhecido como um tipo de inteligência, curiosamente descrito como assim. Existe uma inteligência intuitiva, que é aquela que você apresenta conhecimentos que você não sabia que tinha. Ok? Nesse contexto aqui, essa é uma dimensão que a comunicação ainda não conseguiu explorar. Porque esta é uma dimensão inteiramente espiritual e que a gente toma. Eu tive um evangelizador que eu acompanhei, a Derson. Ele, numa conversa com a mãezinha muito aflita por conta do filho que não gostava da mãe. 3 aninhos de idade, ele odiava a mãe. E a Derson fez uma recomendação para ela que eu achei muito curiosa. Que ele disse assim, espere ele dormir. Quando ele estiver dormindo, sem que ele acorde, você vai conversar com ele. Você vai dizer assim, meu filho, eu sei que a gente não se entendeu no passado, mas eu estou aqui me esforçando. Eu sei que você veio para uma reconciliação nossa. Vamos tentar de novo? Vamos usufruir desse benefício? E deu certo. Porque ela está conversando com quem? Porque ela está conversando com o Espírito. Nós temos feito esse exercício. Muitas mãezinhas têm nos procurado aflitas por conta de crianças e jovens que estão pensando em suicídio. E a gente tem dito a elas, espere ele dormir. Converse com eles. Chame-os às realidades espirituais do que estão acontecendo, porque nós estamos conversando com aquela dimensão ali. Uma dimensão de uma visão diferente dos processos. Isso, os mecanismos comunicativos ainda não aprenderam a lidar com esses aspectos de comunicação. Mas nós podemos utilizar quando a gente aplica uma música que enleva, quando a gente estabelece um silêncio com uma vibração que acolhe. Então eu tenho dito muito na formação de oradores. Antes que você abra a boca, enquanto você está sentado, acolha as pessoas com seu sentimento. Você vai falar? Vai. Ore por elas. Olhe para cada uma delas. Sinta. Acolha o seu coração. Faça com que o seu tônus vibratório as alcance.
Esforce-se por emitir para elas vibrações de consolo antes que você abra a boca. Antes que você diga qualquer coisa, alcance-as com seu padrão vibratório. Porque esse mecanismo de sintonia vai trazer uma sensação diferente. Alguém aqui já teve a experiência de ver aquelas mensagens mediúnicas que a gente recebe, que a gente se emociona? Olha, tem uma mensagem lá que foi uma coisa linda. Aí dias depois você vai ler a mensagem. Aí a mensagem diz assim: meus irmãos, paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o esforço de melhoria esteja com vocês o tempo todo. Quantas vezes vocês ouviram isso? Mas por que naquele dia que o Espírito disse foi diferente? Porque você sentiu a vibração dele. Que você sentiu a presença dele. É nesta dimensão que nós estamos falando. Então, quando você está preparando um material, o que você está imbuindo nele? O que você está codificando nele? Que elementos você está levando para criar nas pessoas esse conforto, esse apelo? É um esforço de codificação que faz parte de método, de técnica, de elementos de trabalho que estão nos permitindo vincular determinados contextos. Bem? Ainda sobre o conceito da mensagem existencial e mediúnica. Quanto maior a sintonia, o que é a sintonia? Veículo físico. Vocês estão me ouvindo por um mecanismo de sintonia. O que é que eu disse? Não tem sintonia. Não tem contato. A gente não entrou em contato um com o outro. Então, eu não consigo recuperar o que você está dizendo. Ah, então tá bom. Então, eu vou estabelecer um processo de comunicação. Um processo de comunicação um pouco mais eficiente, já que, estabelecida a sintonia desse contato que nós estamos trazendo, eu gostaria de dizer para vocês que existe uma complexidade ciclomática quando nós trabalhamos os processos de comunicação que não obedecem ao princípio termodinâmico da entropia comunicativa, porque aparece uma lacuna extensa no procedimento de neuroreferência dado ao processo de uma incompletude existencial na linguagem semiótica. O que é que eu disse? Todo mundo viu? O que é que eu disse? O que é que eu disse? O uso de uma terminologia técnica com a qual eu não estou conectada retira de mim a afinidade com o tema. Eu não sei o que está sendo tratado. Não foi dito para mim. Eu tinha um professor, na minha iniciação científica, eu fiz física durante 4 anos na Federal do Rio Grande do Norte. Não completei o curso de física, porque precisei começar a trabalhar, e nunca mais voltei para fazer o curso. Terminei fazendo computação e seguindo uma carreira diferente. Mas, na minha iniciação científica, eu fui assistir o encontro de físicos no Nordeste, que tinham 3 expositores internacionais. Como eu não falava inglês, eu fui para uma sessão que falava sobre os 30 milésimos de segundo do átomo de carbono decaído nas supernovas. E eu não sei como é que o sujeito conseguiu falar durante 2 horas por 30 milissegundos, que foi o que ele estudou. Okay? Eu não entendi nada. Bulhufas do que o homem falou. E estava falando em português. Aí, assim, fazendo aquela cara de entendido, né? Terminou, meu professor disse assim: vamos ali que eu quero lhe apresentar algumas pessoas. Eu tinha assim, um conjunto de físicos, todos cosmólogos, falando sobre esses benditos 30 milissegundos do decaimento do átomo de carbono nas estrelas supernovas. Conversamos durante 1h30, almoçamos, e o que a gente falou? Não sei.
Não tenho a menor ideia. Este é um momento da minha vida que tem assim um lá. Eu tenho certeza que na hora da morte, quando começar a passar, aí vai preto, preto, preto. Foi esse momento que eu vivenciei que não dá para lembrar de nada do que aconteceu. Afinidade. Afinidade diz respeito a essa capacidade de recuperar as coisas que a gente não apenas teve sintonia, mas a gente não conseguiu capturar isso definitivamente. E esse é um elemento natural em qualquer processo comunicativo. Quanto mais você conhece um processo, melhor a sua estrutura. Então, os bons comunicadores, eles codificam mensagens em camadas. Quem não tem muita afinidade com o tema entende uma coisa. Você conhece mais um pouquinho, você acessa uma camada inferior, entende outra coisa. Compreendeu mais, você compreende outra. A mensagem é a mesma. O Evangelho é um exemplo disso. Você não entende nada, não entende nada. Você entra em contato com ele, você tem uma noção. Você começa a aprender alguma coisa, volta para ele e tem outra coisa aqui. Nossa, eu não tinha visto isso. Pelo amor de Deus, isso aí estava aí, era assim mesmo, eu não tinha visto até aqui. Quem foi que mudou? A mensagem? Não, você mudou e agora você está tendo acesso a camadas diferentes desse processo comunicativo. Os espíritos superiores, eles têm essa galhardia de compor uma frase e você vai estudar aquela frase durante sua encarnação inteira. Porque eles conseguiram codificar elementos que estão postos de tal maneira que tem uma mudança impressionante. Eu tive acesso a um estudo, e esse não foi lido, eu estava com a doutora Andréia. A doutora Andréia é uma doutora em odontologia, professora da USP, que ela faz um trabalho específico de recuperação de pessoas que fazem cirurgias odontológicas de gravíssima complexidade, e ela acompanha a recuperação desses pacientes. E a doutora Andréia relatou-nos que ela estava acompanhando o quadro de um paciente, na verdade um conjunto deles, que eles tinham feito um tipo específico de operação, que eu não tenho afinidade com o tema para recuperar para vocês, mas que a cicatrização dele não acontecia. Então ela precisava esperar o tecido chegar num determinado ponto para fazer uma intervenção e aplicar uma proteção especial. Quando um dos pacientes que ela estava observando cicatrizou e recuperou. E aí ela achou estranho aquilo. Porque a teoria dizia que não tinha como ele cicatrizar dentro daquele processo. E ela foi atrás para saber o que tinha mudado na rotina dele, que medicamentos ele tinha tomado, que chá ele tinha feito, que coisa. Porque ela estava querendo investigar o que aconteceu. Para a surpresa dela, a única coisa que tinha acontecido de diferente dos outros pacientes que ela estava acompanhando, é que esse paciente estava ouvindo 7 minutos com Emmanuel. Aí ela, não tem nada a ver. Aí o aluno disse, professor, mas a senhora não acha que a gente deve testar? Ela, pesquisadora, disse assim, então vamos testar. O que ela fez? Ela pegou ratinhos de laboratório, fez uma trepanação no crânio deles em formato de losango. Aos menos especialistas, esse tipo de ruptura não cicatriza. Não fecha. Depois que você fez em formato de losango, o ratinho vai ficar com o crânio aberto para o resto da vida, porque ele não fecha. Dividiu a população dos ratinhos, metade ouvindo 7 minutos com Emmanuel, metade não. Metade que estava ouvindo 7 minutos com Emmanuel cicatrizou. Metade que não estava ouvindo não cicatrizou. Aí ela não ficou satisfeita com o assunto. Ela entrou em contato com Haroldo, que era quem fazia o podcast, pediu a ele autorização para gravar uma entrevista com ele, onde ela fez uma série de perguntas e procurou reproduzir nas perguntas o padrão que ele utiliza para falar. E ela apresentou para uma outra população de ratos a voz de Haroldo. Não cicatrizou. Aí ela levou a um estúdio de som,
separou a música que aparece como pano de fundo dos 7 minutos de Emmanuel, apresentou para os ratinhos a música, não cicatrizou. Ela pegou as mensagens de Emmanuel, apresentou para os ratinhos e cicatrizou. Aí ela disse assim, opa, eu tenho consciência que os ratos não entendem o que Emmanuel está dizendo. Disso eu tenho consciência. Mas a leitura do texto de Emmanuel, na forma como ele escreveu, cria um padrão vibratório específico. Cada palavrinha que Emmanuel seleciona é aquela, não é outra. Está ali, encaixadinho desse ponto. Estabelecida neste nível. O que é isso? Método. Nós temos 2 expositores no Brasil que são, assim, impressionantes. Divaldo Pereira Franco. Os meninos da FEB TV acham uma graça. Eles se divertem, porque quando você está falando no microfone, põe numa mesa de som e um padrão de recuperação, você sabe que quando certos indivíduos falam assim, para a gravação fica horrível, porque varia muito. Tem certos indivíduos, quando eles estão falando, a variação de voz dele é terrível, porque quando você está presencialmente, você ouve uma coisa, mas quando você vai para a gravação, tem outra. Divaldo. Não oscila. Divaldo começa a falar no microfone, os meninos já marcam, já ficam rindo. Né? Porque não tem variação no padrão de comunicação com ele. Por quê? Porque existe mais do que um falar ali. Existe um mecanismo de captura, um mecanismo de troca energética, de interesse, de vibração, de compreensão. Por isso, quando o Divaldo fala, a gente fica hipnotizado por ele. Né? Ele está falando e você fica ali. Às vezes nem está entendendo o que ele está dizendo, mas aquilo vai lhe preenchendo por conta desse padrão. E havia, eu descobri na história, um expositor daqui do Paraná, que ele tinha essa capacidade. Eu tenho 2 gravações de uma fala dele. É um expositor antigo. Agora eu esqueci o nome dele, estou aqui pelejando. Não. É mais antigo que o Jacó. Gente, eu vou recuperar para vocês, eu vou trazer para vocês esse nome. Este indivíduo, quando ele começa a falar, e ele tem uma fala assim, profunda. Ele tem uma fala que não é uma fala simples. Mas você pode não entender uma palavra do que ele está dizendo. Você está sentindo a vibração dele, está modulada de um jeito que ele está conversando com você num nível completamente diferente. Não é simplesmente o nível da linguagem que está sendo utilizado. Tem mais coisas que estão envolvidas com isso. A gente tem outros exemplos disso. Johann Sebastian Bach. Você pega uma música de Bach, ele tem uma codificação de mensagem que você pode até nem entender. Mas você começa a sentir uma coisa, porque ele usa os elementos de uma tal maneira, ele traz para a gente determinados elementos de composição que, quando você compreende isso, você começa a trazer uma vivência que é completamente diferenciada para esse processo. Isso é método, isso é mensagem na forma como ela está sendo construída no nosso dia a dia. E isso vem de técnica. Isso vem da exploração adequada dos elementos. Isso vem da composição, da arte de trazer elementos para cá. Quando na doutrina espírita nós utilizamos esses elementos ao sabor desse destaque de uma mensagem que traz padrões de felicidade para o indivíduo, aí a gente começa a ter acesso a uma compreensão diferente de mensagem. Mas nós não estamos falando com outros públicos.
Nós estamos falando de um apelo para a otimização de relações do indivíduo consigo, com o próximo e com Deus. Isso é um mecanismo de comunicação que tem uma conduta diferenciada e não impacta o que é dito, mas o que é feito. Por isso a importância de nós entendermos a mensagem espírita. Ela não ganha força simplesmente pela sua natureza, mas ela ganha força pelo impacto transformador que ela tem sobre os indivíduos. Puxa, qual é mesmo sua religião? Aí eu sabia. Você tem uma conduta diferente. Você tem um comportamento peculiar. Você tem um modo de agir e de ver as coisas que lhe diferenciam desse processo. Espírita é o nome do teu nome. A atitude, a forma como você está presente, o modo como você reage, o modo como você tem atitudes diante das circunstâncias denunciam esse valor interior que está construído dentro de você. Por meio da comunicação, nós precisamos buscar esse processo. Chamar a atenção, despertar um interesse, envolver um indivíduo para compreender e estudar a mensagem é inócuo se nós não alcançamos esse patamar de relação que está sendo estabelecido por meio de uma codificação adequada da mensagem. Daí eu fico triste quando eu vejo um monte de cartaz, um monte de vídeo, um monte de podcast, um monte de falas que estão vazias de conteúdo. Preenchem simplesmente o seu espaço de dar uma mensagem circunstancial. Sabe como é bom a gente ver isso? Pega um cartaz de um evento antigo. Você consegue ir naquele evento? Não, né? Mas olha o que é que o cartaz está te dizendo. Ele lhe impacta? Não. Então não fez um bom trabalho de comunicação. Porque quando o trabalho é bacana, você olha e diz assim, nossa. Pega, vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já viu o filme Alien, o Oitavo Passageiro? Já? É um filme bem antigo, né? Vocês já viram o cartaz? Só olhar para o cartaz. Você olha para o cartaz, chega a dar um... Por quê? Porque o cartaz está configurado para dar uma mensagem antes de você assistir o filme. Ou se você não assistiu, para você ter um impacto com ele depois. Quando a gente faz um cartaz para um congresso espírita, a gente não está fazendo cartaz para quem vai. O que a gente tem que perguntar é, qual é o impacto que as pessoas vão ter ao se depararem com esse cartaz? Elas não vão lá. Mas o que ela vai pensar quando ela olhar isso daqui? Que tipo de impacto eu estou criando com ela para dizer assim, você já pensou sobre isso? Esse é um instrumento metodológico. Por isso ele é um instrumento que ele precisa ser continuamente aperfeiçoado. Puxa, André, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não entendo nada desse processo. Tudo bem. Mas não se detenha. Aperfeiçoe-se. Procure refinar um pouco mais esses elementos, ok? Agora a Malena está dizendo que é hora de eu parar. Depois a gente volta para continuar o método. Refletir com um pouco mais de carinho a respeito dessa mensagem que nós estamos sendo portadores. Comentávamos hoje um pouco mais cedo sobre esses princípios filosóficos que nós encontramos dentro da doutrina espírita, aonde, a partir desta ontologia que se caracteriza Deus, o Espírito, a matéria e o fluido universal, nós começamos a identificar outros elementos que constituem, como decorrência disso, comunicação e processo como entidades articuladoras desse processo. Então, nós também precisamos aprender a utilizar esta mensagem como método de trabalho. Isso significa uma dedicação especial ao estudo dela, para, a partir do aprofundamento do conhecimento que delas nós possuímos, nós impactarmos os mecanismos de comunicação de que nos fazemos portadores. Comentávamos a respeito do orador espírita, e é de fato Jacó Boltzmann Neto, que
tinha uma capacidade, assim, você assiste uma palestra dele, só tem áudio hoje. Mas você começa a assistir uma palestra dele, você começa a ver os quadros que ele está descrevendo. Porque tamanha a competência dele em apresentar as coisas, que parece que você está assistindo um filme, você está ouvindo e vendo as coisas como ele está descrevendo aquele processo. Então, este impacto que advém exatamente do uso adequado desse mecanismo. Quantas e quantas vezes a gente não assiste determinadas palestras dos bons oradores e parece que a gente está assistindo o filme. Por quê? Porque eles estão, de fato, imprimindo na nossa tela mental aquele conteúdo por mecanismos de comunicação que estão agindo diretamente sobre o fluido universal. Eles estão criando aquele processo de impacto em que nós estamos envolvidos. Quando nós pensamos sobre o pensamento espírita, é importante recordar que o caráter tríplice que o Espiritismo oferece, uma ciência experimental centrada na mediunidade, portando uma filosofia espiritualista, naturalista, porque enfatizada sobre os elementos da natureza, a partir do conceito de uma ciência engendrando uma filosofia implicando em uma religião racional e ética, o Espiritismo, por sua natureza, ele tem um apelo metodológico muito claro. Para receber o verdadeiro impacto do Espiritismo, é preciso compreendê-lo. E a gente tem que ter uma noção exata. Nem todas as pessoas que são atendidas na casa espírita serão espíritas daqui para frente. Há indivíduos que vão na casa espírita por um processo de desequilíbrio, se reequilibram e vão embora. Mas quando a gente quer efetivamente entender e aproveitar os benefícios do Espiritismo, o estudo é um ponto fundamental. Agora, o estudo não precisa ser uma coisa chata, maçante, ruim da gente trabalhar. Ele pode ser uma coisa divertida, ele pode ser uma coisa agradável, ele pode ser uma coisa de uma conversa em que a gente vai estabelecendo e explorando mecanismos de conteúdo que são mecanismos edificantes. Essa natureza do Espiritismo vai trazer para a gente a importância de que nós precisamos estruturar mecanismos de comunicação que são adequados. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai estabelecer uma forma, quando ele fala lá do método, ele está discutindo um elemento interessante. Diz assim, é natural, em todas as pessoas conhecem o Espiritismo, o desejo de fazer prosélitos. Peraí, mas o Espiritismo não é proselitista? O que Kardec está fazendo o desejo de fazer prosélitos? É natural que a gente, ao encontrar um grande tesouro, a gente deseje compartilhá-lo. Então, é natural que a gente, ao conhecer o Espiritismo, a gente pretenda compartilhar com as pessoas. É nesse sentido que Kardec fala de proselitismo. Mas ele diz assim, mas é preciso ter alguns cuidados. Ao destacar que a força do Espiritismo está na sua filosofia, isso em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai discutir com a gente alguns elementos importantes. Ensino todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. O que isso significa? Você acredita que há em nós alguma coisa além da matéria? Não. Até logo, viu? Não há o que conversar. Esse é o ponto de partida que Allan Kardec diz. Daí a importância de nós insistirmos na divulgação das mensagens imortalistas. Porque esse é o ponto de partida. A visão de que há no homem algo além do espírito. Isso hoje já está mais facilitado. A ciência mesmo começou a fazer uma distinção muito grave entre o cérebro e a mente. Já reconhecemos essa distinção. A questão agora é saber se a mente sobrevive à morte do corpo. E hoje a gente tem suficientes evidências
com experimentos que estão disseminados dentro da ciência, reunidos, por sinal, numa obra extraordinária do Alexander e do Humberto Schubert, a respeito dessas evidências identificadas apenas na literatura científica universal, publicada em revistas da mais alta categoria, que são evidências de uma sobrevivência da alma ao corpo físico. Esse é o ponto de partida. Os meios de convencer, continua Kardec, variam extremamente conforme os indivíduos. O que persuade a uns, nada produz em outros. Eles conversam observando, outros pelo raciocínio, e esta é a maioria das pessoas. Portanto, a lógica de comunicação espírita, ela precisa estar centrada na argumentação. Como é que nós estamos construindo a estrutura argumentativa do nosso texto, das nossas palestras, dos nossos livros, dos nossos artigos, das nossas composições de diferente natureza. Como é que o apelo ao bom senso está sendo articulado para que as pessoas se interessem por essa notícia. Mas dirigi-vos, sobretudo, aos de boa vontade. Não adianta a gente querer fazer um processo de conhecimento à força dos outros. Não passa por aí esse processo de divulgação do Espiritismo. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Este é o principal instrumento de divulgação do Espiritismo. O bem produzido é a própria essência transformadora que o Espiritismo nos oferece. Daí a importância de nós atentarmos com a divulgação do bem, não dos fazedores do bem. Do bem feito, daquilo que realizou, daquilo que esteve por trás desse processo. Quando nós estivermos nesse ponto, o processo de divulgação da mensagem espírita, ele vai permitir-nos alcançar os diferentes públicos. E aqui há um cuidado nos aspectos linguísticos, quando nós usamos imagem e reunimos elementos de decodificação, quando nós adaptamos ela ao público ao qual nós estamos falando e quando nós garantimos a compreensão do que está sendo dito pela mensagem que estamos portando. Eu tenho o hábito de dizer, o trabalho da comunicação espírita é um trabalho árduo, porque ela requer dos trabalhadores no campo da comunicação múltiplas faculdades. Por quê? Porque o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de extrema complexidade pelo processo comunicativo em si. Não estou dizendo que ele é um trabalho mais valoroso ou menos valoroso do que qualquer outro. Eu só estou dizendo que ele é um trabalho diferente. Ele é um trabalho que exige cuidado com a preparação do trabalhador. E a gente tem errado com isso quando a gente simplesmente pega pessoas que são formadas na área de marketing e propaganda e nós achamos que, como o indivíduo domina as técnicas do marketing, da propaganda, da comunicação social no mundo, ele está pronto para atuar dentro da casa espírita. Qual é o resultado disso? Via de regra, alguns desastres. Porque ele traz uma lógica de um modelo de comunicação que é inadequado para o propósito espírita. Então, a gente precisa, mesmo esses companheiros que vêm com domínio técnico, com domínio de recursos, eles precisam se apropriar da doutrina espírita para fazer bom uso dos instrumentos que ele tem. E o que a gente tem feito de uma maneira inadequada? Eu pego um sujeito que é formado em design. Aí eu peço a ele para fazer um cartaz. Aí ele faz um cartaz. Aí eu digo assim, essa cor não está boa, você pode mudar? Espera aí, quem é que tem competência com o uso de cor? Sou eu ou ele? É ele, né? Qual é a minha competência? É espiritismo. Então eu deixo olhar o cartaz. Não, a mensagem não está boa. Vamos mexer na mensagem. Mas na dinâmica do que está... Olha, será que você não podia mudar essa fonte? Essa fonte não está legal. Espera aí, meu amigo, o cara estudou 4 anos sobre fontes. Ele sabe a fonte que ele tem que usar. Agora, o que eu preciso dizer é, olha, essa fonte talvez não esteja
veiculando a mensagem que nós queremos. Nós queremos uma mensagem de esperança. Essa fonte parece que transmite uma tristeza. Deixa ele escolher a fonte de esperança. Ele sabe como é que ele vai trabalhar esse processo daqui. Então, esse é o recurso que a gente tem que aprender a utilizar para esse processo de adaptação nos seus aspectos linguísticos. Do ponto de vista daqueles aspectos existencial, a gente precisa adentrar o conteúdo. A mensagem do Espiritismo, ela não é uma mensagem de aparência, ela é uma mensagem de conteúdo. Então, eu preciso dotar isso em todo ato comunicativo que nós fazemos. Eu preciso preencher o ato comunicativo das finalidades às quais o Espiritismo se propõe. E, dando a ele essa dimensão, eu vou procurar a transformação moral como o alvo que está sendo veiculado por aquele processo para a verdadeira construção de felicidade, ou seja, nós estamos querendo formar espíritos de primeira ordem. Nós estamos falando espíritos para esse processo de mudança que cabe a eles. Dentro dos aspectos mediúnicos, a sintonia, afinidade, a mediunidade como canal, a responsabilidade na comunicação, fazendo parte desse método de investigação que vai nos levar a uma atitude diferente de mudança de padrão vibratório, de interesse pelo próximo, de aproximação dentro do contexto dele. Ainda dentro do processo da comunicação e em seus aspectos metodológicos, a disseminação dos valores espirituais como fundamento para esse processo, de que a gente pode trabalhar quais valores? Que valores são esses que nós estamos trabalhando? Espera aí, de onde vem essa lista? De onde é que vem essa lista, hein? Marcão? Caracteres do homem de bem. Que Kardec conclui dizendo o seguinte, olha, não se esgotam por esses elementos todas as características do homem de bem, mas aqueles que dessas estiver cioso, estará bem encaminhado para formar esses valores. É ali que a gente tem a melhor fonte de valores para a gente trabalhar. Olha, a nossa campanha desse mês será sobre caridade, que envolve não apenas ajuda material, mas o amor, a bondade, a benevolência, a indulgência, o devotamento ao próximo, até mesmo aos nossos inimigos. Vamos montar uma campanha sobre caridade? Para despertar nas pessoas o interesse disso? Disseminação de valores espirituais. Vamos trabalhar sobre humildade? O que é a humildade? Como é que ela se expressa? De que maneira ela trabalha com isso? Como é que nós lidamos com esse assunto? Como nós podemos vivenciar? Exemplos de vivência de humildade, experiências de pessoas que passaram pela experimentação da mediunidade. Olha a riqueza que a gente tem para explorar. Se eu pego essa lista, eu tenho campanha de trabalho para alguns anos. E eu estou usando o mecanismo de comunicação para a finalidade que a comunicação está fazendo. Percebem que nós não devemos restringir a comunicação de eventos? Não é disso que a gente está falando. Não é simplesmente um processo de dar conhecimento. Olha, data tal vai ter tal episódio, data tal vai ter tal episódio, data tal vai ter tal episódio. Não é assim que funciona. A comunicação espírita ela é substancial para a formação da verdadeira mentalidade cristã, aonde o modelo e guia deve servir para a gente de alimento da alma. Nós aprendemos a nos alimentar da mensagem do Cristo? Ou a gente continua mantendo com Jesus aquela relação comercial? Senhor, eu estou precisando, agora eu vou te pedir. O senhor está vendo, né? Estou precisando de ajuda sim, né? O senhor viu que aquele sujeito aprontou comigo, eu não fiz nada, mas o senhor está vendo, né? Vá lá vá lá cobrar a conta dele, né? Não, peraí. Qual é a nossa relação com Jesus? Vou confessar a vocês, de tempos em tempos,
Quando eu percebo que eu estou esfriando, o que é que eu chamo de esfriar? Quando a mensagem me parece assim, me acostumei com ela. Quando você começa a falar das coisas com a cabeça e o coração já não vibra tanto, as coisas não trabalham, eu volto ou para a Boa Nova ou para Paulo e Estevão. Para me lembrar dos profundos significados que a mensagem tem enquanto alimento da alma. Para a gente poder entender que nós não estamos falando de uma dinâmica de ilustração. Nós estamos falando de uma mensagem que efetivamente dá significado, que muda o modo como nós nos relacionamos conosco e com as coisas. Essa perspectiva de Jesus como pão da vida, como aquela água viva que mata a sede, não é um processo que você diz assim, já conquistei, eu já entendi. Não. Não posso falar pelos outros, mas eu ainda não entendi Jesus como água viva. Sabe por quê? Porque eu tenho sede ainda. De vez em quando eu sinto sede, de vez em quando eu sinto saudade. E isso significa que eu não estou o tempo inteiro com Ele. Então, de vez em quando, eu preciso me aproximar disso. E eu preciso ser lembrado disso nos meus aspectos comunicativos. Paulo diz que escreveu o livro, Emmanuel diz que escreveu o livro Paulo e Estevão, não para fazer uma exaltação da personalidade do divulgador, porque não necessita. Mas ele diz assim, nesses dias de cristãos amornecidos, de corações acomodados, é bom lembrar a figura dos primeiros cristãos. É bom poder penetrar nos desafios, nas dificuldades, nos problemas vivenciados com ele, para que a gente possa sentir o quanto a força do Evangelho é capaz de fazer transformações no dia a dia da nossa existência. Esse é o processo. Essa semana nós vamos fazer, por exemplo, um processo de divulgação do capítulo Bom Ânimo da Boa Nova. Vamos explorar aqueles aspectos da conversa de Jesus com Bartolomeu, que estava desanimado, e Jesus pergunta a ele o que isso aparece. Próximo mês nós faremos uma campanha sobre o perdão, exploraremos os diálogos de Jesus com Pedro para destacar a formação de valores, a formação de virtudes, a reflexão sobre esses elementos. É isso que a gente tem perdido, percebe? Que a comunicação agora ficou restrita a fazer o quê? Post no site, foto do evento, elementos do que trabalhou. Tá, mas qual é a nossa contribuição substantiva? O que a gente está oferecendo para as pessoas, que as pessoas terminam às vezes assim, puxa, não tinha pensado nisso, não tinha visto isso sobre essa ótica, não tinha trabalhado com isso. Então nós estamos nos domínios rasos da comunicação, nos domínios de uma comunicação meramente informativa, descritiva, não na construção desses valores espirituais de que tanto necessitamos em nosso dia a dia. O Espiritismo, bem divulgado, ele é um instrumento do Espírito para falar ao Espírito a respeito do quê? A respeito da vida. Esse processo de construção desses valores espirituais, focando a realidade do espírito e o impacto da vida futura sobre a vida presente, é o elemento central da filosofia espírita. É o que faz toda a diferença no discurso que o Espiritismo trabalhou. E é o que a gente tem negligenciado. A gente tem contemporaneizado com uma mensagem de interesse bobo. Estamos comemorando Setembro Amarelo, Vermelho e Roxo, não sei o que é azul. Não. E nós estamos dizendo o que com isso? Qual é o conteúdo que nós estamos introduzindo dentro desse processo? Porque a gente está simplesmente acompanhando uma agenda midiática, ou a gente está efetivamente explorando contribuições que a doutrina espírita tem e que deveria provocar a sociedade no sentido de lidar
expressões mais nítidas e claras. A cultura moderna sai a campo para pregar as necessidades dos tempos. Escritores, artistas, homens do pensamento reformistas falam exaltadamente da regeneração esperada. Condenam a sociedade de cujos erros participam todos os dias. Fazem a exposição das angústias da época, relacionam as suas necessidades. Mas se as criaturas bem intencionadas lhes perguntam sobre a maneira mais fácil de socorrer o homem aflito dos tempos atuais, essas vozes se calam ou se tornam incompreensíveis no domínio das sugestões duvidosas e das hipóteses inverossímeis. Ele está falando da gente? É assim que nós temos nos comportado? Esse é um ponto de atenção dentro das atitudes da comunicação. O que a gente tem feito? Apontado erros? Apontado problemas? Críticas à sociedade? Tá. Quais são as propostas? À luz da doutrina espírita, qual é a nossa proposta educacional? À luz da doutrina espírita, qual é a nossa proposta econômica? À luz da doutrina espírita, qual é a nossa proposta de paz? Ué, o espiritismo não tem resposta para isso? Tem. E o que a gente está fazendo? Entendem o impacto do que está faltando dentro desse processo? O elemento de comunicação que começa na ideia, ele precisa de disseminação. Mas para a gente disseminar, eu tenho que conhecer. Aí começa o nosso calcanhar de Aquiles, né? O que eu vou divulgar? É mesmo, né? O que eu vou divulgar? Qual é a opinião da doutrina espírita a respeito desse assunto?